Bíblias todas abertas para disparar. Amém, igreja? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E veio, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse: por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, subtraía o que nela se lançava. Respondeu, pois, Jesus: deixa para o dia da minha preparação para a sepultura o guardou, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Palavra de salvação. Oremos ao Senhor. Pai, queremos te agradecer. Estamos num momento em que sentimos, Senhor, a tua presença neste lugar. Desde os coros, os hinos que já foram aqui entoados, meu Pai, sentimos a tua presença neste lugar. Sentimos, Senhor, este perfume que é seu a exalar este lugar, Pai. Senhor, cativa as nossas mentes para esta palavra no dia de hoje. Que eu possa diminuir, Senhor, e que o Senhor possa crescer, que a honra e a glória, Senhor, sejam somente tuas, meu Pai. Eu entrego os meus irmãos nas tuas preciosíssimas mãos, Senhor, para que toda distração, Senhor, fique longe, Senhor, de nós, e que possamos aprender o que o Senhor nos quer falar nesta noite. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Agradecer o nosso pastor pela ascendência no lugar. Probleminha de luz. Agradecer a minha amiga Mana Ju, que fez a ponte que eu hoje conhecesse esse grande homem. Estou muito feliz, estou muito alegre. E agradecer a minha Samaria. Estivemos alguns dias ausentes, mas Deus nos trouxe aqui. Amém. Amados, a história de Maria em João 12 não é apenas um belo relato bíblico. Não é apenas um belo relato bíblico. Mas é um poderoso incentivo. É um farol de lições para enfrentarmos os desafios e as oportunidades dos nossos dias. Irmãos amados, irmãs amadas, este relato sobre Maria, sobre o vaso de alabastro, é uma das narrativas mais comoventes do Evangelho e podemos encontrar em Mateus, versículo 26, a partir do seu, capítulo 26, perdão, a partir do seu versículo 6 a 13, se os irmãos puderem apontar, para depois lerem em casa e fazerem a comparação das leituras. Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 3 a 9, e João, no seu capítulo 12, a partir do versículo 1 a 8, que foi o que nós acabamos de ler. Eu vou repetir. Mateus, capítulo 26, versículo 6 a 13. Marcos, capítulo 14, versículo 3 a 9. E João, capítulo 12, versículo 1 a 8. Destes três, o Evangelho de João é o que traz a narrativa mais detalhada. Muito mais detalhada.
foi por isso que o nosso pastor escolheu este tema de hoje. Eu trago para a congregação de Samaria o seguinte tema: o perfume do coração. O perfume do coração. Meus amados, minhas amadas na fé, um mundo como o nosso muitas vezes está marcado pela superficialidade. O nosso mundo hoje está marcado pelo individualismo. O nosso mundo hoje está marcado pelo egoísmo. O gesto radical de Maria convida-nos a repensar a maneira como expressamos o nosso amor. Como expressamos este amor a Deus e como expressamos este amor ao nosso próximo. E mesmo antes de ouvirmos as lições que serão aqui então expostas, preciso contextualizar a história para uma melhor compreensão. O texto que nós acabamos de ler fala de Jesus. Jesus saía de de Jericó, para Jerusalém, que era o seu destino final na sexta-feira. E ele ia para Jerusalém e ainda faltavam 3 quilômetros. E como já era tarde, porque o dia naquela altura contava-se com o pôr do sol, já não podia caminhar, então ele para em Betânia. E em Betânia estavam os seus amigos mais queridos, Lázaro, Maria e Marta. Jesus para em Betânia. A Bíblia diz que foram 6 dias antes da Páscoa. Antes da Páscoa. Estou aqui, vou visitar os meus irmãos, os meus amigos. Nesta ocasião, Simão, que também vivia em Betânia, convida Jesus para uma ceia em sua casa, para um jantar em sua casa. Amados na fé, o texto é autoexplicativo. Se os irmãos, quando chegarem em casa, lerem devagarinho, vão entender tudo sobre esta cena, o que aconteceu. Mas eu quero apenas recordar aos irmãos os personagens que estavam sentados naquela mesa. Começamos com Jesus, o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado no mundo. Depois temos Lázaro, o que foi ressuscitado por Jesus. E era até intenção naquela altura de matarem Jesus e Lázaro, para que o povo não cresça no milagre que Jesus fez. Temos o outro personagem que é o Simão, o leproso, o anfitrião. Era chamado assim porque provavelmente Jesus o havia curado da sua lepra. Porque se ele tivesse leproso, eles não estariam juntos no mesmo lugar. Encontramos também como personagem Marta, Masterchef, a grande cozinheira, a quituteira. E Jesus gostava dos seus temperos, gostava da comida que ela fazia. Provavelmente, a Bíblia não diz, mas Marta talvez fosse a empregada daquela casa. E eu vou separar os 11 do 12º discípulo. Os 11 discípulos, os que ficaram perplexos com a atitude de Maria, mas não falaram, só murmuravam. Encontramos então o penúltimo personagem chamado Judas Iscariotes, que foi apelidado de ladrão, que foi o único que falou. Rompeu aquele silêncio e falou. E por causa de ele ter feito aquela interferência, naquele momento, foi apelidado de quê? De ladrão, porque Jesus conhecia seu coração. E por último temos Maria, a que surpreende a todos, dá atenção especial a Jesus, um gesto de ação de graça, causando controvérsias naquele jantar. Maria tinha motivos, meus irmãos, de dar ação de graças. Jesus tinha ressuscitado seu irmão que estava há 4 dias na tumba. Ela tinha todo motivo para dar ação de graças ao Senhor. Qual de nós não gostaria que o Senhor ressuscitasse um nosso ente mais querido? Qual de nós? Então esta é a história que narra aqui nos evangelhos de Marcos,
Lucas e João. Mateus, Marcos e João. Assim é que está correto. O perfume do coração. Primeira lição. A primeira lição, se os irmãos quiserem anotar, estão à vontade. O encorajamento da extravagância. Amados, nós vivemos em tempos de contenção de custos. Todo mundo está a poupar. Tempos de planeamento excessivo, planeamos tudo. Onde muitas vezes medimos cada ação pelo nosso retorno imediato. O ato de Maria encoraja-nos a romper com essa mentalidade quando se trata de expressar o nosso amor de gratidão a Deus. Quebrar o vaso de alabastro e derramar o perfume precioso não era uma atitude lógica do ponto de vista humano e do ponto de vista financeiro. Não era. Amada igreja, Maria amava Jesus e financeiramente ela deixou isso bem claro. Tudo para ele. Tudo para ele. A atitude dela empreendeu energia emocional, empreendeu energia sentimental, empreendeu energia financeira. Era um ato de fé. Era um ato de entrega total. Era um reconhecimento de que o valor de Jesus transcendia qualquer bem material. Para os irmãos terem noção, o valor do perfume era de 300 denários, assim diz a Bíblia. E o equivalente a 300 dias de trabalho. Ou seja, equivalente ao salário de um ano. Um ano de trabalho. Quem de nós pegaria o salário de um ano de trabalho e vinha deixar na banheira aqui? Quem de nós? Quem de nós? Ela trabalhou quase o ano inteiro, porque aquele nardo puro, genuíno, como diz João 12:3, era muito especial para ela. Ela trabalhou por aquele perfume que ela derramou aos pés de Jesus, em sinônimo de honra. É verdade, Senhor. E para os nossos dias, isso nos desafia a sermos extravagantes na nossa generosidade. O pastor teve a pregar aqui há tempos. Será que nós somos mesmo generosos? Em nosso tempo dedicado a Deus e ao serviço do próximo, somos? Quebrar o vaso. Quebrar o vaso pode significar doar além do que consideramos razoável. Dedicar tempo, dedicar energia a causas que tocam nosso coração, expressar o nosso amor e apreço de maneiras que talvez pareçam exageradas aos olhos do mundo, mas aos olhos do Senhor. Esta adoração de Maria tem um grande envolvimento e tem também o esforço, o empreendimento que Maria fez financeiramente. É uma extravagância motivada por um coração sincero. Não é desperdício, mas é um testemunho poderoso no valor que atribuímos a Deus e aos outros. Qual tem sido a sua extravagância para o Senhor? Meu irmão, minha irmã, qual tem sido a sua extravagância? Vou doar isso para o Senhor. Qual tem sido? Segunda lição, o perfume do coração. A lição da prioridade. Quando priorizamos, meus amados, nosso relacionamento com Deus, nós somos capacitados a amar. Nós somos capacitados a servir o próximo de maneira mais eficaz e com o coração correto. Maria tinha noção desta prioridade, mas Judas não. Judas não tinha. Se voltarmos a ler o texto, a história, veremos que Judas fica indignadíssimo com a atitude de Maria e usa os pobres como desculpa, usa os pobres como pretexto. Judas pensa, meu Deus, como é que alguém dá tanto dinheiro para Deus? Que desperdício! Como é que alguém vai meter tanto
suas finanças para Jesus? Estão a dar o resto dos seus bens materiais para Jesus? E deixam de honrar a Jesus de maneira significativa. Não se zanguem, irmãos. Mas se esse nosso balaio fosse de lata prata, ouviríamos o cintilar das moedas. Será que é isso mesmo que o nosso Jesus merece? Deixaram de honrar a Jesus de maneira significativa, muitas vezes nos nossos dias, mas aqui o Senhor pede para que o honremos de maneira significativa. Deixaram de honrá-lo de maneira graciosa, pelo que Jesus tem nos dado, pelo que Ele tem feito por mim, pelo que Ele tem feito por ti. Não merece esse Jesus mais que tudo? Não merece? Minhas irmãs, meus irmãos, que a nossa atitude seja semelhante à da Maria. É uma atitude de adoração verdadeira. Onde não apenas o nosso ser, mas todo o nosso ser seja grato a Deus. Enxugou os pés com os seus cabelos. Oh, glória a Deus. Todo o nosso ser seja grato a Deus. Por meio das nossas ofertas materiais, por meio das nossas atitudes, por meio das nossas práticas, que o Senhor sinta-se honrado por isso. Mesmo que Judas não tenha gostado da atitude de Maria, mas a atitude de Maria foi linda. Foi linda, irmão. Judas não gostou, mas Jesus gostou. E se Jesus gostou, isso é o que importa. Irmãos, irmãs, não se acaiem quando vocês venham trazer a oferta do coração. Se a irmã ao lado, se o irmão ao lado não gostou, isso não importa. O que importa é que Jesus gostou. Aleluia! Amém. Jesus gostou. É o que importa. A pontos de Jesus elogiar e defender Maria e repreender Judas. Podemos ver no versículo 7 e 8 do texto que acabamos de ler. Jesus respondeu: deixa para o dia da minha preparação para a sepultura. O guardou. O verso 8 diz: deixa em paz, deixa para o dia da minha preparação para a sepultura. O guardou. Os pobres vocês terão sempre, mas a mim vocês não terão mais. Então deixa. Meu amado, minha amada, experimente. Experimente e traga uma oferta de amor ao Senhor Jesus com todo o teu coração. Sabe o que é? O Senhor irá à sua defesa. Quando a doença chegar lá e falar: deixa, ela me deu uma oferta de coração. Quando chegar a depressão, deixa, ela trouxe uma oferta do coração. Qualquer coisa contrária que vier, terás em defesa o nosso Senhor. Deixa! É minha serva, tem me servido com o coração. O que você, meu irmão, tem ofertado ao Senhor do coração? O quê? Se para pagarmos os nossos dízimos, aqui a nossa irmã Teodora, que é uma luta. Grita, vem, fala, exorta. E é só murmuração. Como é que o Senhor virá em sua defesa? Como? Deixa. As nossas ofertas devem ser motivadas pelo nosso coração, como fez Maria. Ninguém sabia que ela estava a guardar aquele nardo puro, aquele bálsamo, aquele perfume, porque comprava-se em gramas, era muito, ou em quilos, era muito caro. E ela, no secreto do seu coração, foi guardando, até o dia dele, que ela chegou e quebrou o vaso. Ela não abriu, não, e despejou. Ela quebrou o vaso. A oferta de Maria foi de coração. Precisamos decidir, meus irmãos, em que lado queremos ficar. Precisamos escolher que atitude vamos copiar, se é de Maria ou a de Judas. Vamos copiar quem? Maria ou Judas? Porque nós não
Mas ele mesmo diz em Mateus 6,33: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então não precisa se preocupar. Não precisa. Então nós não podemos dar o resto a Deus. Deus é que nos acrescenta no que faltar, e não o contrário. Vamos dar o nosso melhor ao Senhor. Deus nos ajuda. Terceira e última lição, meus amados: o desafio da autenticidade. O desafio à autenticidade. A autenticidade do amor de Maria resume-se na sua espontaneidade, na ausência de segundas intenções. Ninguém sabia naquela mesa que ela havia de fazer aquilo. Ela não foi buscar nenhum interesse, não, como às vezes dizem: dá aqui, vou te amarrar a fita, bebe a tal água, que é para te acontecer coisas boas. Maria não foi com essa intenção. Ela foi doar-se sem pensar no lucro ou ter retorno. Doou-se, pensou apenas em amar, amar, amor, amor, amar. Porque ela amava o Mestre. Aleluia, igreja! Amém. Senhor. Ela não buscava aprovação, ela não buscava recompensa. Seu único desejo era honrar Jesus. Era o único interesse. Amados e amadas, somos chamadas a examinar nossas próprias intenções. A hipocrisia de Judas serve como um alerta constante nas nossas vidas. Porque é muito fácil criticar a ação dos outros. Vivemos assim. Critico este, critico aquele. Queremos ser juízes de justiça e nos esquecemos que os nossos próprios corações estão na verdadeira motivação do amor. Igreja de Samaria, nós temos que alinhar as nossas palavras com as nossas ações e garantir que nosso serviço, nossa generosidade emanem de um coração verdadeiramente transformado pelo amor de Cristo. É um detalhe importante neste texto. O perfume derramado por Maria não ficou confinado só naquele ambiente, não ficou confinado naquela casa, espalhou-se, impactando todos os presentes. Eu pesquisei um bocadinho, fui ler que as mulheres daquela cidade, elas, quando noivas, vão já guardando um pouquinho daquele perfume para o dia do seu casamento. Enquanto nós entramos com aquele tananana, elas chegam aí na ponta. O perfume é que anuncia: a noiva chegou. Aleluia. Amém. Que nós possamos ser esse perfume, espalhar este perfume. Da mesma forma, nossos atos de amor, nossa devoção, quando genuínos, têm um poder de testemunho que transcende nossa palavra. Não precisa dizer nem bater no peito: eu fiz. Os atos falam por si. Os atos falam por si. Nossas vidas podem ser um perfume de Cristo. Tal como Paulo escreve em 2 de Coríntios, no seu capítulo 2, versículo 15, atraindo outros para a beleza do Evangelho. Oh, Samaria! Quando quebramos nossos vasos de egoísmo e liberamos um perfume de amor sacrificial em nossa família, em nossas comunidades, nos nossos locais de trabalho, oferecemos um testemunho vivo de transformação que Cristo opera em nós. Para concluir, meus amados, faça a seguinte pergunta aos irmãos: que tipo de perfume o irmão exala? Que tipo de perfume a irmã exala?
vaso e derramou todo o perfume. Sabem por quê? Porque na adoração, ou se dá tudo, ou não se dá nada. Eu vou repetir. Na adoração, ou se dá tudo, ou não se dá nada. Nós não podemos fazer e tratar as coisas do Senhor de qualquer maneira. Não. Se não for por excelência, não faça. Eu tenho esse princípio na minha vida. Se não vai ser por excelência, não vou fazer. Porque o Senhor ou se dá tudo, ou não se dá nada. E o que é que nós temos oferecido a Jesus? O que é? Problemas? Revoltas? Mágoas? Lamentos? Será que também não estamos a oferecer os nossos restos? Meus amados? O resto do nosso tempo, se sobrar tempo, vou ler a Bíblia. O resto dos nossos esforços, se sobrar tempo, eu vou lá no coro cantar um bocadinho. O resto da nossa atenção, a pastora está a falar muito, já fez 50 minutos. O resto do nosso compromisso, vai lá, irmãs que já estão habituadas a ir, eu não vou. O resto da nossa dedicação, eu não preciso ser uma pessoa muito dedicada. Quando Maria derramou todo o nardo puro, genuíno, é porque ela não queria nada em troca. Ela quebrou aquele vaso, ela não abriu, quebrou, ela não queria que sobrasse nada, ela queria que todo aquele perfume estivesse no corpo do seu mestre. Ela queria dar o mais valioso a Jesus. Foi ela quem ungiu Jesus. As outras mulheres já não tiveram tempo. Foi ela quem ungiu. E o Senhor disse, não, deixa, ela está a fazer isso para o meu sepultamento. Foi ela que ungiu. Quando as outras chegaram, já era tarde. Foi ela que ungiu. Que não tenhamos medo de quebrar os vasos de nossas reservas. Aleluia. Que não tenhamos medo de liberar o perfume precioso no nosso tempo. Nossos talentos, nossos recursos e adoração ao Senhor em serviço ao próximo. Glória a Deus. E assim como Jesus valorizou e defendeu o gesto de Maria, Deus valoriza e deleita-se em nosso amor sincero. Mesmo que aos olhos do mundo pareça extravagante ou ilógico, mas para Jesus, não, Ele gosta. Ele gosta. Quer um casamento tal? Doa-se ao Senhor. Queres uma vida tal, financeira? Doa-se ao Senhor. Queres um emprego tal? Doa-se ao Senhor. E Ele vai ordenar ao devorador: deixa. Que fragrância do nosso amor enche os ambientes que vivemos, trazendo esperança, cura, doce presença de Cristo para um mundo que tanto precisa. Que esta Páscoa nos inspire a vivermos com a mesma paixão e a mesma entrega de Maria, liberando o perfume do amor, o amor que transforma vidas e glorifica o nome de Jesus. Como posso eu dar o resto de mim se Jesus dá o melhor de mim? Como posso? Não importa o preço. Se é para Jesus, derrame o mais caro perfume. Não importa. Se é para Jesus, faça o melhor, derrame o mais caro. Você está a colocar créditos, é como se você estivesse a colocar créditos no banco, não é? Vai colocando, vai colocando, vai colocando. Fez assim Maria, gota, 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 até ter uma quantidade. E ela disse, isso sim, agora chega para poder ungir o meu mestre. Esta é a minha ação de graças, disse Maria. Qual é a nossa ação de graça? Que Deus nos ajude. O perfume do coração. Este é o tema que deixamos para a igreja de Samaria. Que Deus se digne a abençoar estas palavras nos nossos corações. Amém. Oremos ao Senhor. Pai, no
obedecer, Senhor. Porque o Senhor falou e nós ouvimos. Senhor, e se ainda assim havia uma cera nos nossos ouvidos, interrompendo que essa palavra, Pai, passasse e atravessasse o nosso coração, Senhor. Senhor, retira, Pai. Queremos sentir o Teu perfume, o Teu cheiro suave, Senhor, das nossas vidas. Senhor, muitas coisas das nossas vidas não andam, não avançam, ó Pai, porque nós não conseguimos colocar as nossas narinas para sentirem o Teu perfume, ó Deus. Obrigada, Pai, por esta palavra. Obrigada por mais um dia de vida. Obrigada, Pai, pela mudança da nossa mentalidade, Senhor Jesus Cristo. Obrigada porque a partir de hoje, Senhor, nós vamos te doar mais. Vamos nos dedicar mais a Ti, Senhor Jesus, porque o Senhor merece. Não se espera de um Deus tão grande, coisa pequena, meu Pai. Oh, Senhor, perdoa a nossa pequenez. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes nós trocamos, queremos ficar no Teu lugar. Recebemos um salário todo ano e viemos deixar aqui uma moeda insignificante, Senhor. Oh, Pai Jesus, muda-nos, Pai Santo, Pai querido. Entregamos a noite nas Tuas mãos. Entregamos o regresso de cada irmão aqui presente nas Tuas